Não há ninguém como tu. Ninguém como tu, que nos ama de uma maneira tão extraordinária e maravilhosa. Alguém que tem os seus olhos colocados sobre nós para nos abençoar. Alguém que cuida de nós como nenhum outro é capaz de cuidar. Alguém que tem um plano para as nossas vidas como nenhum outro. Alguém que se deu a conhecer como nenhum outro se deu a conhecer, através da sua presença entre nós, através da maneira como viveu, da maneira como se relacionou com aqueles que necessitavam, carenciavam do seu toque. Não há ninguém como tu. Nesta manhã nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és digno de todo o louvor e de toda a adoração, porque ninguém há como tu, ninguém é como tu. Tu és o Senhor de toda a glória e de toda a majestade. A tua glória enche todo o universo, enche toda a terra. É nesta manhã a tua glória enche este lugar. A tua glória enche esta casa. Esta glória enche este espaço aqui para tocar a cada vida, para encher a cada vida. Porque o teu plano e o teu propósito é que a tua glória encha os nossos corações. Ela possa encher as nossas mentes, ela possa encher todo o nosso ser. E enchendo-nos, Senhor, oh Deus, as nossas famílias, elas sejam tocadas pela Tua graça e pela Tua misericórdia. O nosso corpo seja atingido pela Tua glória e pela Tua majestade. Porque ninguém há como Tu, ninguém é como Tu. E por muito mais que nós o possamos dizer, nós nunca alcançaremos aquilo que verdadeiramente Tu és. Aquilo que na realidade Tu, Senhor, oh Deus, és na Tua essência e na Tua natureza. As nossas palavras são limitadas. Não temos erudição, não temos, Senhor, oh Deus, nem ela serviria para nada. Mas nós contamos com o Teu Espírito nesta manhã. O Teu Espírito que de uma forma mansa, tranquila e suave pode falar a cada coração. Deus da glória, em nome de Jesus, que cada um nesta manhã, uma vez mais, diante da Tua face, possa contemplar a Tua glória, possa, Senhor, oh Deus, experimentar o Teu amor, possa experimentar a Tua graça, possa verdadeiramente ser tocado pelo Teu poder, possa ser arrebatado nos seus sentidos, acima das suas circunstâncias e das suas situações, e possa ver-te em toda, Senhor, oh Deus, a Tua majestade, em todo o Teu poder, em toda a Tua graça, em todo o Teu plano para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Tu que és o Deus de toda a glória e de toda a majestade, Tu que és o Deus que nos conheces por dentro e por fora, Tu que és o Deus que conheces os nossos sonhos e os nossos pesadelos, Tu que és o Deus que conheces as nossas fragilidades e debilidades, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, porque este é lugar de bênção, porque este lugar é lugar de milagres, porque este é lugar de libertação, porque este é lugar de manifestação da Tua excelsa glória e majestade, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Toca, Deus Todo-Poderoso, na vida de cada um individualmente, toca na vida de cada um, manifesta o Teu poder, faz aquilo que as palavras humanas não podem fazer, faz aquilo que, Senhor, oh Deus, o nosso querer não pode fazer, mas que Tu és capaz de realizar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que aquilo que nós temos acabado de cantar seja a nossa vida, seja a nossa realidade, seja a nossa experiência, seja o nosso dia-a-dia, seja, Senhor, oh Deus, a verdade que nós vivemos a cada momento.
E Deus Todo-Poderoso, te pedimos perdão quando isso não acontece, mas por causa da tua misericórdia, opera em nós de tal maneira que possamos crescer no conhecimento de quem tu és, porque só tu podes fazer, só tu podes realizar, só tu nos sustentas e tu nos amparas, tu nos guias, Senhor, oh Deus, e tu nos fazes alcançar a vitória que tu tens para a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a tua honra e para a tua glória. Amém. 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 Verdadeiramente nós não temos uma religião. Nós temos a Jesus e isso nos basta. E isso é suficiente para nós. Tudo aquilo que nós temos acabado de cantar é bonito, toca o nosso coração, enche-nos, é agradável. Mas acima de ser agradável e bonito, é real e é verdadeiro nas nossas vidas. Deus não deseja apenas que nós tenhamos uma forma externa interessante e agradável de nós manifestarmos. O propósito dele é que nós possamos conhecê-lo, é que nós possamos experimentá-lo nas nossas vidas e que dia após dia esta experiência ela possa crescer e ela se possa desenvolver. Todos nós aqui nesta manhã somos diferentes uns dos outros. Nenhum de nós é igual. Todos nós temos o nosso percurso. Todos nós temos a nossa experiência de vida. Todos nós temos a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de exprimir-nos. Todos nós temos uma característica que é própria de cada um de nós. Porque foi assim que Deus nos fez. Nenhum de nós é igual. Por isso é muito difícil nós, muitas das vezes, colocarmos-nos no lugar dos outros ou até experimentarmos a realidade dos outros se colocarem no nosso próprio lugar e na nossa própria experiência. Mas quando nós nos reunimos todos aqui neste lugar, nesta casa que é para todos, nós nos reunimos no nome daquele que conhece verdadeiramente cada um de nós. E conhece-nos como mais ninguém nos conhece. Ele é suficientemente conhecedor e Ele entende todas as coisas a nosso próprio respeito. Só Ele para lidar com a vida de cada um de nós individualmente. E propriamente aquilo que nós podemos fazer, é aquilo que nós procuramos fazer com as características também que nos são próprias, é de alguma forma incentivar cada um de nós, estimular a cada um de nós a podermos conhecer este ser maravilhoso. Este ser do qual nós dependemos, a quem nós pertencemos, porque a nossa vida, ela é uma dádiva que nos foi dada por Ele. E dessa forma, no conhecimento do próprio Deus, que não depende daquilo que nós por nós próprios podemos conjecturar ou imaginar acerca dele, mas na medida em que nós nos tornamos receptivos, que nós abrimos a nossa mente e o nosso coração. Nesta manhã eu gostaria mesmo de dizer que Deus é o Deus que conhece as nossas reticências, conhece as nossas dúvidas, conhece as nossas interrogações, conhece os nossos questionamentos, conhece a forma como nós avaliamos
tudo aquilo que nos rodeia e até a nós próprios. Mas Ele está muito acima de tudo isso. E conhecê-lo é nós podermos experimentar a dimensão de vida para a qual nós fomos criados. Crescermos e desenvolvermos nesse conhecimento até chegar à altura da plenitude, da totalidade. Que aqui ainda não conhecemos, mas vivemos nessa firme expectativa, nessa certeza absoluta de que um dia tal irá ter lugar. Nesta manhã preparei uma reflexão. Vou pedir para colocarem o título. De alguma maneira ela passou por várias formulações. Eu acho que ainda não será a final. Uma das situações interessantes que acontece, penso que é comum a todos nós, pastor António Gonçalves, pastor Álvaro, Carlos, todos, pastor Carlos cá, João cá, quando acabamos de pregar, algumas vezes precisamos voltar novamente, ir para casa reformular tantas situações, tantos pensamentos que entretanto eles vêm. Na realidade, temos que ter a humildade suficiente para admitirmos que nós não conseguimos abranger tudo. Nem isso importa. O que importa é que, através da sua palavra e através do seu Espírito, Deus fale a cada um de nós individualmente. E Ele possa atingir o âmago da nossa própria vida. E isso é alguma coisa que só Ele pode fazer. Quando estava a preparar, passei em revisão vários apontamentos, várias referências que eu vou anotando, daquilo que eu vou lendo. Uma daquelas que mais me tocou é a que diz respeito, e sem qualquer tipo de, não é propriamente ofensa, mas de ser contundente, quase numa situação de ser um pouco agressivo e assim um pouco incisivo. Mas um determinado autor dizia com toda a propriedade que um cego necessita muito mais do que luz. Um cego necessita muito mais do que luz. Porque não importa quanta a intensidade da luz para quem é cego, porque ele continuará sem ver. Na dimensão espiritual, a palavra de Deus diz-nos que em relação às questões que têm a ver com Ele, de alguma forma, todos nós, e aqui não há exceção, talvez alguns de nós podemos ficar incomodados com esta declaração, mas todos nós sofremos de cegueira. Todos nós sofremos de cegueira. E até me atreveria a dizer que quando mesmo nós acabamos por começar a ver, ainda assim uns sofrem de estrabismo, outros de miopia, e os meus conhecimentos a nível de oftalmologia ficam-se por aqui. E algumas vezes isso nem é visível em termos pessoais, porque hoje as lentes de contacto elas se encarregam de ocultar essa realidade em termos humanos, em termos físicos, mas em termos espirituais há uma cegueira que afeta toda a humanidade. Podemos ter muita luz à nossa volta e isso não irá resolver o problema. O que um cego necessita, aquilo que nós nessa cegueira necessitamos é de visão. Para que, tendo visão, nós com a luz possamos ver todas as coisas. Algumas vezes nós, pessoalmente, individualmente, temos a possibilidade de acender luz e ser luz. Mas há apenas um que nos pode dar visão. E Ele está interessado nesta manhã em que todos nós possamos receber visão. Eu não quero ofender ninguém,
Não quero que ninguém aqui fique chocado. Esta é a realidade da palavra de Deus, que nos coloca a todos no mesmo plano. Não importa se temos muitos PhDs, se temos licenciaturas, mestrados, doutoramentos. Não importa quantos livros já lemos. Não importa qual é a nossa capacidade de nos exprimirmos, a profundidade dos nossos pensamentos. Quando se trata de Deus, quando se trata do amor de Deus, quando se trata do caráter de Deus, quando se trata da essência de Deus, quando se trata do plano e do propósito de Deus, dependemos de Deus, para que Deus nos dê a visão, para que nós, captando essa visão, nós possamos abandonar tudo aquilo que provocava a nossa cegueira e possamos começar a caminhar numa nova realidade, numa nova dimensão. Algumas vezes olhamos para algumas pessoas e ficamos constrangidos pela maneira como eles se exprimem, como eles falam, como eles exultam, como eles são exuberantes. Atrevo-me a dizer que muitas vezes tem a ver com essa dimensão da visão, de tal maneira que possamos ver aquilo que empolga, aquilo que anima, aquilo que nos entusiasma, aquilo que nos emociona, aquilo que nos arrebata, aquilo que deixa o nosso coração incendiado, aquilo que nos anima a nós prosseguirmos, tudo por causa de podermos ver aquilo que só Deus nos dá a capacidade para nós podermos ver sem qualquer tipo de exceção, porque Deus não faz exceção de pessoas. Voltando novamente e uma vez mais estabelecidos nesta base, como sou professor, eu estou muito habituado à área da pedagogia. Nada mais difícil na pedagogia do que dar visão, porque em termos humanos isso acontece também. Quem é pai e quem é mãe sabe que essa faz parte da realidade da vida humana. Algumas vezes nós temos, parece que quando entramos na dimensão espiritual as coisas tornam-se, parece que herméticas, fechadas, complicadas, difíceis. Parece que estamos a falar de um outro mundo e na realidade estamos a falar de uma outra dimensão do sobrenatural. Mas quero-vos dizer que na dimensão do natural nós já encontramos e lidamos com as mesmas realidades. Apenas falamos do sobrenatural quando nós vamos para além de nós próprios e daquilo que está no alcance da nossa própria natureza e penetramos naquilo que tem a ver com o Altíssimo. E se na dimensão do humano, eu estava a olhar para o Hugo e de repente veio-me um pensamento acerca da situação, porque o Hugo é um expert na área da informática ou outra coisa assim. É um expert. Ele é muito humilde. E algumas vezes ele, como outros dizem para mim, sabes, isto é muito simples, isto é muito fácil. Normalmente eu acabo sempre por cá dentro descodificar e dizer assim, é fácil para eles, não sabem a dificuldade que eu tenho. E quanto mais velho estou a ficar, parece que mais obtuso estou a ficar nessas áreas, porque ao lidar até com a minha filha, que não é dessas áreas, ela pega e eu disse, pá, mais calma, porque eu preciso de... Quer dizer, assim não vai. Oh pai, não dá. Pronto, já está feito, está resolvido. Na dimensão humana é assim. Eu dou uma disciplina complicada para alguns alunos, que é a geometria descritiva. Ficam mal com suores, alguns deles. E não é literalmente, é figuradamente, em sala de aula, eu às vezes quase que faço o pino. Eu quase que faço o pino. Porque para mim aquilo é tão visível. Aquilo é tão imediato. Aquilo está diante dos meus olhos. Mas se eu parto do princípio que aquilo é tão imediato, coitados deles, eles vão ficar no mesmo plano. Eu tenho que me procurar colocar do lado deles para tentar perceber por que razão é que eles não veem aquilo que eu estou a ver e como é que eu hei de agir de tal maneira que eles possam ver aquilo que não estão a ver e que eu vejo. E que para mim é simples, e é fácil e é natural. E quando eu olho para uma turma inteira, eu tenho pelo menos 2 ou 3 alunos que algumas vezes eu vou só ter com eles assim devagarinho, chego ao pé deles e eles fazem uma pergunta e eu calmamente só digo, olha, é por causa disto e disto e disto e disto. Ele olha para mim e diz assim, é isso mesmo. Pronto, está resolvido.
Há outros em que eu digo e torno a dizer e torno a falar e tento arranjar formas e arranjar maneiras e ir à minha... E não desisto, eu não desisto, eu sou teimoso, eu não desisto. Quando alguém quer, eu não desisto. E quando alguém não quer, eu hei de arranjar uma maneira qualquer de tentar convencê-lo a ele querer, porque aquilo vai ser bom para ele. Podemos chegar até ao fim do ano, mas desistir, eu também digo, desistir eu não. Vocês podem, mas eu não vou desistir. Eu vou ser teimoso, eu vou insistir nessa situação. Alguns têm mais dificuldade, literalmente, é preciso um ou outro tipo. Mas, quando nós falamos acerca de Deus, não temos que estranhar que para algumas pessoas isso é mais difícil. Não sabemos porquê. Há uma coisa que eu garanto, Deus não desiste. Deus não desiste. Não há ninguém aqui nesta sala, não há ninguém neste planeta, não há ninguém desde a origem da humanidade até ao fim dos tempos que nós estamos a viver, do qual Deus ele tenha desistido. Deus ele é persistente. Poderíamos pensar, porque Deus ele é omnipotente, Deus pode obrigar e Deus pode impor. Mas Deus lida com uma dimensão do ser humano que torna a situação mais complexa. Porque isso é alguma coisa que tem a ver com a nossa liberdade, com aquilo que tem a ver com a nossa atitude, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com a nossa predisposição. Mas há alguma coisa que Deus, através da história, Ele não se conteve em qualquer tipo de limite. Ele foi até às últimas consequências para levar-nos a ter uma visão clara. E podem ter a certeza absoluta que quando nós, vivendo nesta terra, no meio de tanto ruído, de tantas situações complexas, de tantas situações com dificuldades, com adversidades, quando nós temos uma visão clara acerca de Deus, e nós lemos isso na Sagrada Escritura acerca de tantos homens e de tantas mulheres, alguns deles não tinham nada, e na Bíblia a maior parte deles não tinha nada a ver, porque obviamente foi escrito muito tempo antes de toda a tecnologia que nós temos, de toda a capacidade científica, de todo o desenvolvimento. Na realidade eles tinham e exprimiram e expressaram uma visão esclarecida, clara, uma visão acerca da glória de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da presença constante de Deus, de tal maneira que eles podiam viver de uma forma que é uma forma que nos atrai, que nos seduz e, acima de tudo, que nos incentiva a todos nós a sermos pessoas apaixonadas por Ele. Apaixonadas por Ele. Apaixonadas por Jesus. A primeira situação em relação a esta questão que eu coloquei foi duas histórias e a história. Foi a primeira ideia que eu tive. Até porque vamos aqui numa explicação, eu gosto muito de quadros, que sintetizem. Algumas vezes algumas pessoas dizem que são muito simplistas. É muito simplista essa abordagem, mas eu gosto de grandes sínteses. Eu gosto de quadros que façam, envolvam todo o plano da Escritura, que é aquilo que eu gostava mais. Eu vou-vos confessar, mas obviamente passaríamos aqui o dia inteiro e não sei se chegaria, precisaria da ajuda de muitas outras pessoas. Mas eu gostaria um dia de fazer uma apresentação geral da Bíblia toda, numa só sessão. Começar no Gênesis e acabar no Apocalipse. Não sei como é que isso seria possível fazer, mas eu gostava de fazer. Breves sínteses sobre todos os livros, os períodos da história, e pelo menos tentar que alguns de nós ficassem mobilizados, já não digo a ler os 66 livros, mas pelo menos a ler alguns deles. Porque vale a pena nós conhecermos essa história que nos é narrada através da Sagrada Escritura. Depois a situação ela desenvolveu-se para a situação de duas histórias, ou duas maneiras de entender a história,
e o Senhor da história. O Senhor da história. Porque mais importante do que essa história com letra maiúscula é a situação daquele que é o Senhor da história. Depois, essa outra situação a seguir, que está ali escrito, não é em português, é latim. Não é que eu seja expert em latim, mas o Solus Christus, que é uma das solas ou um dos princípios da Reforma Protestante que comemoramos os 500 anos neste mês, no dia 31 de outubro, é entre todas uma das que claramente, até em função de tudo aquilo que mexe, já nesta manhã nós cantámos aquela que é para mim exuberante. De facto, só Cristo. Só Cristo. Ele é incomparável. Só Ele. Ele é magnífico, Ele é extraordinário. E tudo aquilo que eu gostaria era convencer as pessoas a conhecerem Jesus. Porque Jesus muda mesmo. A nossa forma de ser, a nossa forma de estar, a nossa forma de ver, a nossa forma de andar, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro no tempo e, para lá de tudo isso, a nossa eternidade. E nesta situação de duas histórias, uma das situações que andei à procura, porque para isso eu faço alguma pesquisa até na net, no Google, em termos de imagem, eu andei à procura de uma imagem que traduzisse a ideia do ateísmo e do materialismo e do naturalismo, porque essa é uma das histórias, possivelmente nós vamos encontrar, uma das narrativas. Talvez não sirva para ninguém aqui, pode ser pura e simplesmente alguma coisa que momentaneamente nos pode assaltar, a ideia de que nós vivemos uma vida para a qual não existe qualquer sentido, qualquer propósito, que a morte será o ponto final, que a nossa vida é um voo cego do nada para o nada, de que nós somos apenas um amontoado de átomos, que nós vivemos no meio de um acidente, que as coisas que acontecem na nossa vida, elas pura e simplesmente são aleatórias, e que no fim de tudo isto, da nossa vida, e até em termos do universo e do nosso planeta, tudo isto acabará numa grande hecatombe, ou acabará numa situação gélida de uma morte universal, porque a vida, ela irá cessar de alguma maneira. E esta é uma perspectiva que nós encontramos. Poderíamos pensar até que ela está em extinção, mas de alguma maneira nós encontramos ressurgimentos, particularmente na Europa, daqueles que são chamados até algumas mentes brilhantes e pessoas com alguma capacidade e com algum entendimento e até pessoas na área da ciência que procuram de alguma maneira convencer o ser humano, o que para mim é extremamente difícil. Porque quando eu nasci já transportava em cima dos meus ombros uma caixinha craniana que eu não consigo explicar como é que funciona, mas há algo que eu sei acerca dela, é que ela é inteligente, ou procura o sentido e o propósito. E francamente eu seria um revoltado contra a natureza e contra a matéria se ao longo de milhões de anos tudo isso estivesse a trabalhar única e exclusivamente para me condenar a eu saber que estou aqui para nada e que a minha inteligência apenas serve para eu chegar à conclusão de que não há inteligência nenhuma. Eu não consigo entender, não entra na minha forma. Ou seja, todo o processo da evolução, que até os próprios evolucionistas ensinam, que de alguma maneira a evolução foi caminhando e se foi desenvolvendo até nós termos uma capacidade que nós não encontramos nos animais e que nós nos distinguimos porque temos possibilidade de raciocinar, nós temos uma inteligência, um pensamento, procuramos, e tanta gente aí a queimar os neurónios. Tanta gente aí a gastar os anos iniciais da sua vida, não são tão poucos quanto isso, porque são 4 no primeiro ciclo, para quem tem sucesso sempre, 2 no segundo ciclo, mais 3 no terceiro ciclo, mais 3 no secundário, na universidade para a licenciatura 3 e para alguns 5, outros vão por aí fora, estudam até, porque hoje tem que ser mesmo assim, estudar pela vida inteira, e tanto esforço, e vocês sabem, mas isso é um quadro assim um pouco patético da situação, não é? Uma vez tive um aluno que depois de uma distribuição de bíblias dos Gideões na escola e ocupámos a aula inteira de História da Arte a falar acerca da Bíblia. E eu constrangido e confrangido com a ignorância que
que eles tinham, mas um aluno, entre eles, virou-se para mim numa determinada altura e ele disse: sabe, professor, para mim os grandes heróis são os suicidas. Porque esta vida não vale. E eu não sei porque é que ando a gastar aqui o meu tempo. Porque no fundo de tudo isto o que vai acontecer é que tudo vai desaparecer. Um miúdo, 17 anos, bastante inteligente, um excelente aluno, e à frente dos colegas, olhos nos olhos, ele disse: professor, isso não adianta nada. A minha vida é um desperdício. Eu olhei para ele e perguntei-lhe: essa é a perspectiva de quem está daqui. Mas porventura, se porventura tu conheceras alguém que afirmou antes de tudo mais que não veio daqui, mas veio de fora daqui, que através da sua vida, das suas atitudes, do seu comportamento, do seu ensino, da sua postura, da sua essência, da maneira como enfrentou a morte e morreu, mas acima de tudo pela reivindicação assumida e atestada pelos seus amigos mais íntimos, de que ele não foi retido nem ficou retido pela morte, mas ele ressuscitou. Claro que eu não disse com esta intensidade toda dentro da sala, não. Disse assim mais calmamente, como eu às vezes gostava mesmo de ser e não consigo. Muito calmamente com ele, com todos os colegas a ouvir. E no fim de eu lhe ter feito esta pergunta, como aluno inteligente que era, e aluno que racionava muito bem, ele olhou para mim e disse em frações de segundo: professor, isso mudava tudo. Isso mudava tudo. E a grande realidade que tem a ver com a fé cristã é que a pessoa de Jesus Cristo, que pertence à história e na qual nós encontramos tudo isto, Ele muda tudo. Muda tudo. Nós temos pessoas que podem levantar-se e, na sua diferença em relação aos outros, dar testemunho de que se encontravam no ponto limite. Encontrava-se no ponto que era num ponto dramático, trágico das suas próprias vidas. E quando eles ouviram, quando alguém lhes falou, acima de tudo, quando alguém viveu para eles a pessoa de Jesus Cristo, nas suas atitudes e na sua prática, isso mudou tudo na sua vida. E aquilo que eles estavam a viver foi alterado em absoluto. E eu quero vos dizer que a experiência cristã e a validade do cristianismo não tem a ver com o meu discurso ou com o meu sermão. Tem a ver com a realidade das vidas transformadas e modificadas, porque é isso que cala os argumentos, por mais poderosos que eles sejam. São vidas mudadas e transformadas. Porque a grande realidade é que a apresentação do ceticismo, do ateísmo, do materialismo, do naturalismo, não muda a vida das pessoas. Não apenas eu, mas outras pessoas ao longo da história. Já no ponto mais limite em termos da argumentação, com aquelas pessoas que se apresentam com esta postura desta história, que é a história do nada para o nada, que é a história do vazio, que é a história do sem sentido, do absurdo, do acidente na vida dos homens. Eles fizeram o maior de todos os desafios. Apresente-me uma única pessoa que, quando estava no leito da morte, já no leito da partida, ou ainda na sua vida estava na valeta, ou ainda numa circunstância que estava no auge do seu sucesso, mas havia um vazio profundo dentro do seu ser, e você chegou perto dessa pessoa com a sua mensagem de ceticismo, com a sua mensagem de negação, e essa pessoa disse: uau, era isso mesmo que eu estava à espera, isso vai libertar a minha vida, eu vou passar a viver de uma forma diferente. Não há uma única pessoa que você pode encontrar.
Mas nós temos milhões de histórias. Milhões de histórias. Histórias essas até dentro de cárceres. De homens que mataram de uma forma insensível, fria, bárbara. Até os seus próprios semelhantes. E viviam não de uma forma até alguns deles arrependidos ou de alguma forma até consternados com aquilo que havia feito, mas com o coração empedernido que não havia nada que conseguisse amolecer o seu ser interior. Já ouviram falar de Jesus? Jesus fez o tal milagre. Eu vou ter coragem. Preciso ter coragem. Coragem por causa do seguinte, são 1,5 páginas de um texto que eu repesquei de um autor cujo nome é Adrian Rogers, e o título do livro é muito sugestivo: Creia em milagres, mas confia em Jesus. E o texto tem um título muito sugestivo: Cético, porém sincero. Pode não servir para ninguém aqui nesta manhã, mas porventura pode servir para alguns de nós que lidamos com pessoas que podem estar nestas circunstâncias e situações e pode ajudá-los. E nós estamos aqui não apenas para, de alguma maneira, potenciarmos dentro de nós uma mudança, uma atitude diferente, mas sermos também canais que podemos ajudar, que podemos de alguma forma servir de apoio, que podemos servir de incentivo, que podemos esclarecer, confiando sempre em Deus, que nós podemos fazer com que a luz brilhe, mas só Deus pode dar visão para que essa pessoa ela possa ver. Mais uma vez eu, Adrian Rogers, quero destacar que o maior milagre é o milagre da graça redentora de Deus. Termos complicados, não é? Para algumas pessoas. O que é isso? Graça redentora. A graça redentora é alguma coisa que não depende nada de nós, depende tudo de Deus, que nós não podíamos contribuir com nada. E aquilo que Deus faz nesta dimensão de redenção é levar-nos a nós experimentarmos algo totalmente diferente da circunstância e situação em que nos encontrávamos, para vivermos uma nova vida, e Ele faz tudo por nós, ao ponto da dádiva da sua própria vida. Foi aquilo que Jesus Ele fez. Isto é graça redentora. Não importa o que a pessoa fez. Não importa até se a pessoa não fez nada. Não importa até se a pessoa se acha um santinho até, nunca cometeu nada de muito grave. Ainda assim ela precisa dessa graça redentora. Porque todos nós carecemos daquilo que Jesus fez a nosso favor, porque nenhum de nós é bom o suficiente. Para finalizar, permita-me contar uma história que ilustra como o Evangelho de João pode ajudar-nos a descobrir esta verdade gloriosa. Ele entrou no meu gabinete e foi falando de forma brusca, sem rodeios. Pastor Rogers, eu preciso falar com o senhor. A minha mulher quer suicidar-se, mas eu quero evitar que isto aconteça. O senhor podia falar com ela? Eu nunca tinha visto aquele homem antes. Depois fiquei sabendo que ele era um cientista de destaque na indústria espacial. Tinha um emprego muito bem remunerado e fez parte da equipa que ajudou os Estados Unidos a levar um homem à Lua no fim da década de 60. Eu disse a ele que conversaria com a sua esposa se ele viesse com ela. Não foi preciso muito tempo de aconselhamento para eu descobrir que o problema dela era ele. Aquele homem havia maltratado a sua esposa de diversas maneiras. Ele gostava de bebidas alcoólicas, jogos de azar, adultério, e a agredia verbal e fisicamente. Interrompi a minha conversa com ela e fixei o meu olhar nele. Você é um cristão? Perguntei. É certo que eu não queria apenas esta informação, mas foi uma maneira de iniciar a conversa. Ele riu e respondeu com certa arrogância: não, eu não sou cristão, eu sou ateu. E eu disse: pois bem, na sua opinião, então, Deus não existe.
Ele afirmou, é isso mesmo. Eu disse, posso lhe fazer uma pergunta? Você já conhece todas as coisas? Ele falou, é claro que não. Eu disse, eu estaria sendo otimista se dissesse que o Senhor conhece a metade das coisas que podem ser conhecidas? Ele respondeu, muito otimista. Insisti. Então, como é que o Senhor pode saber se Deus não existe na outra metade das coisas que o Senhor não conhece? Ele disse, está bem, então eu não sou um ateu. Sou um agnóstico. Eu prossegui. Agora estamos a começar-nos a entender. Eu não disse que a palavra agnóstico, em sua origem latina, quer dizer ignorante. Mas continuei. Bem, um agnóstico é alguém que tem dúvidas. Você não sabe que Deus existe, você apenas tem dúvida acerca disto. Ele disse, sim, tenho uma dúvida enorme. Eu falei, não importa o tamanho. Eu só quero saber o tipo de dúvida, ou que tipo de dúvida é essa. Há dois tipos. Os que duvidam com sinceridade e os que duvidam com falsidade. De que tipo é você? Ele perguntou, qual é a diferença? Eu respondi, é a seguinte, quem duvida sinceramente não sabe, mas deseja saber. E por isso está disposto a fazer uma investigação honesta. Quem duvida de modo desonesto não conhece porque não quer conhecer. Este tipo não pode encontrar-se com Deus pelo mesmo motivo que um ladrão não pode encontrar-se com um policial. Então ele me disse, bem, eu gostaria de pensar que sou sincero. Eu falei, que bom. Você gostaria de colocar Deus no laboratório para testar se ele existe ou não? Ele disse, isso é impossível. Respondi, é possível se você procurar o laboratório apropriado. Vou fazer a você um desafio que o próprio Jesus fez. Então citei para ele este verso do Evangelho de João. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por minha própria conta. João capítulo 7, versículo 17. Expliquei de forma bem objetiva o significado deste versículo. Se uma pessoa deseja fazer a vontade de Deus, o Senhor, Deus mesmo, Ele próprio, vai se revelar a ela. Portanto, cuidado. Porque ou quer ou não quer. Porque se quer, vai ser porventura surpreendido, porque Ele vai mesmo responder. Ele perguntou, como é que isso funciona? Eu disse, você estaria disposto a fazer a seguinte declaração? Deus, não sei se tu existes ou não. Não sei se Jesus é o teu filho ou não. Mas eu quero saber. E perdi. E porque quero saber, farei uma investigação honesta, seguirei os seus resultados para onde quer que eles me direcionarem, seja qual for o custo desta decisão. E ele pediu, você pode repetir? Repeti. E ele afirmou, sim, eu estou disposto a aceitar este desafio. Eu disse, que maravilha. Agora eu gostaria de sugerir o seguinte. Há um livro na Bíblia, o Evangelho de João, que foi escrito para que você possa crer que Jesus é o Cristo, de modo que pela fé você possa obter a vida eterna. Gostaria que você fizesse esta experiência.
começa a ler o Evangelho de João dizendo com toda a sinceridade: Deus, se tu existes, se esta é a tua palavra, se esta é a verdade, permite que ela me seja revelada e a seguirei onde quer que eu for. Se tu não me convenceres de que esta é a verdade, eu continuarei do jeito que sou. Deixei claro que sua atitude deveria ser totalmente honesta, ao ponto de obedecer a verdade que Deus lhe revelasse. Ele cumpriu o prometido. E começou a ler o Evangelho de João, disposto a seguir a revelação que encontrasse, fosse qual fosse. Algumas semanas depois, veio ao meu gabinete. Caiu de joelhos e com lágrimas nos olhos deu o seu coração a Jesus Cristo e foi transformado. Na última vez que os vi, aquele homem e a sua esposa estavam sentadas no seu Cadillac branco, de mãos dadas, como namorados. Ela também tinha aceitado a graça de Cristo em seu coração. Ambos estavam amando a Jesus. E um ao outro. Se porventura os irmãos quiserem esta história para levar e para ler mais algumas vezes, não terem cópias, mas eu creio que é possível depois nós termos cópias. Porque eu acho que é tão enternecedora, tão simples. Claro que não é uma fórmula, mas é uma maneira através da qual nós podemos ajudar alguém que vive prisioneiro desta história, na qual não existe esperança, transformação, nem certeza de salvação ou de vida eterna, porque tudo é escuro, porque tudo é nada, porque tudo é morte, porque tudo é sem sentido e vazio. Mas Jesus tem poder para fazer brilhar a luz. E quem tem uma dúvida sincera e honesta de ser esclarecido. A outra história é a história das religiões. Aquilo que eu retirei, penso que, não sei se da mesma obra se não, mas é muito mais limitado, portanto não se assustem porque eu não vou demorar tanto tempo na leitura. Não, é de outro autor, Greg Laurie, O Sentido da Vida. E diz só o seguinte: religião é a busca do homem por Deus. Cristianismo é a busca de Deus pelo homem. Claramente que para mim esta é a melhor síntese de todas. Admito que pode haver outras abordagens, mas esta é daquela que eu gosto. Simples, direta e objetiva. Todas as religiões estão no mesmo pacote, até aquela que está ali identificada com uma cruz e que nós pensamos que se trata de cristianismo, porque infelizmente há cristianismo que tem sido falsificado. E há muitos cristãos que necessitam de ser evangelizados. Mas não fiquem muito surpreendidos. Não pensem que isto é um fenómeno do século XXI, nem é exclusivo da nossa nação. No início da igreja, Paulo escreve aos Gálatas, dizendo: quem é que vos seduziu que vocês saem da graça em Cristo Jesus e estão a retornar às obras para de alguma maneira merecer aquilo que não pode ser merecido e aquilo que vos foi anunciado, que o Evangelho é a graça, o dom que Deus nos dá em Cristo Jesus mediante a sua morte. Porque é isso que a religião faz, contamina. É algo que é bom e o transforma e o corrompe. E nós precisamos de entender esta dimensão da diferença entre aquilo que é a religião e aquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo e o Evangelho. E eu agora vou dizer uma coisa que eu tinha prometido em mim mesmo que não iria dizer. Porque eu sei que vou provocar polémica, porque o assunto está a ser muito problemático. Mas eu não quero entrar na política. Eu só apenas quero usar uma expressão que eu ouvi que me consternou. De um bombeiro, em função destas últimas situações que ocorreram no nosso país, de uma forma muito honesta e sincera, diante de câmaras ter dito o seguinte: incêndios destes não se apagam. Ou fogos destes não se apagam. Não sei se é verdade, se não, em termos da realidade concreta, não vou discutir esta. Mas a situação real
que para mim suscitou, porque para nós a grande dificuldade na religião é admitirmos que nós não podemos fazer nada para resolver o nosso problema espiritual. Nós não podemos fazer nada para resolver. O único que podia resolver e resolveu foi e é a pessoa de Jesus Cristo. E a única coisa que nós podemos fazer é aceitar aquilo que Ele fez e nós não podíamos fazer. Reconhecendo diante dele, dizendo: Deus, eu não podia fazer nada por mim, mas Tu fizeste por mim aquilo que eu não podia fazer, e eu te agradeço pela vitória de Cristo Jesus, porque é isto que é ser cristão. Ser cristão é nós nos regozijarmos naquilo que Deus fez, que nós não podíamos fazer, em que Ele na cruz resolveu o nosso problema, e o nosso problema é que nós estávamos incapacitados de chegarmos a Deus, mas através de Jesus Cristo única e exclusivamente nós podemos chegar. Eu quero vos dizer que há uma única mensagem, que é a mensagem sintética de toda a Sagrada Escritura, que tem a ver com a Palavra de Deus e com o Evangelho, e que todo o mundo necessita de ouvir. E essa mensagem é que há um só mediador entre Deus e os homens. Permitam-me ser tão claro. Eu hoje vivo consternado com uma situação espiritual que se infiltra nas igrejas evangélicas e até em literatura evangélica, dita evangélica, e que começa a aceitar. Eu até sei que há uma parte de verdade, uma partezinha. Mas quando essa parte da verdade começa a contaminar toda a verdade, em vez da verdade temos mentira. A grande situação é hoje que nós, é muito fácil encontrarmos pessoas assim. Sabe, isso é a sua interpretação. Sabe, hoje no cristianismo nós temos que ter a mente aberta. Há múltiplas interpretações. Vivemos num universo, e eu fico a perguntar para mim mesmo, será que estamos todos a ficar meio esquisitos da cabeça? Será que estamos a ficar mesmo saudáveis mentalmente? Mas isso não acontece no povo simples, muitas das vezes, que não tem grande formação. Eu lembro de estar uma vez numa situação de um esclarecimento, não, numa conferência, e numa determinada altura eu citei a pessoa de Jesus Cristo e disse: olha, Jesus, ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só faltou àquela minha colega começar a escumar. Ela ficou tão nervosa, tão irritada, tão zangada comigo, que ela, se pudesse, torcia-me o pescoço. Mal ela teve a oportunidade, e estavam alunos na sala, mal ela teve a oportunidade, ela voltou-se para mim e vai assim: o professor não tem autoridade, nem é eticamente correto, num espaço de uma escola laica, estar a fazer uma afirmação que é a sua interpretação em relação à situação da singularidade que acabámos de cantar. Só ele não pode fazer isso. E eu, que normalmente me salta a tampa com alguma facilidade, porque salta, eu tenho que confessar que às vezes salta-me a tampa. Eu, assim, com muita calma e tranquilidade, disse assim: ó colega, eu só fiz uma citação. Não é a minha interpretação. É a citação. Porque, obviamente, não há outra possibilidade de interpretar o texto senão naquilo que lá está. E ela disse: não, senhor, isso é a sua interpretação. Já estava com o dedinho esticado para mim, toda zangada. E eu, uma vez mais, com toda ela, colega, faça-me justiça, porque percebemos o suficiente daquilo que estamos a conversar para perceber a diferença entre a interpretação que podemos dar e a citação que podemos fazer daquilo que alguém afirmou. E aquilo que eu disse, e repito, é que Jesus disse: ninguém vai ou vem ao Pai, até porque entre o vai e o vem há uma grande diferença e muda, mas aquilo que a palavra de Deus diz é: ninguém vem, porque era através dele, Jesus Cristo, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. É uma citação. E ela não desarmou. Voltou novamente ainda mais irritada. E, estranhamente, mas só pela graça de Deus, eu levei para o lado do humor. E eu olhei para ela e disse assim: olha, colega, não se zangue comigo. Quando se encontrar com ele, zangue-se com ele, porque foi ele que disse, não fui eu. E a coisa ficou por ali. Ela sentiu-se desarmada, não abriu mais a boca. Disse: zangar-se comigo não adianta nada. Não fui eu que fiz essa afirmação.
ela é da responsabilidade dele, ele lá sabe o que é que disse e porque é que disse. E olha, eu estou muito satisfeito com a citação dele e com o facto de eu poder viver, porque ao menos não vivo nessa confusão nem nesse labirinto. Eu já sei que, querendo ir ao Pai, só há uma forma de eu chegar lá, através da pessoa de Jesus Cristo. E essa é a grande diferença entre todas as religiões e Jesus. Porque Jesus não veio trazer mais uma religião, digo-vos mais. Jesus não veio trazer mais um conjunto de regras que não existissem, porque todas elas já faziam parte do escopo do Antigo Testamento e da lei. Jesus não veio para nos ensinar a viver. Jesus ele veio para nos dizer como é que nós, não conseguindo viver da forma como deveríamos, nós podemos ter a certeza de que Ele nos aceita, nos perdoa, nos restaura e reconcilia, e a partir daí Ele vai fazer com que nós não continuemos na mesma, mas possamos viver de uma forma diferente. A grande diferença do Evangelho está precisamente ali, na cruz, naquilo que Jesus ele fez a nosso favor. E um dos textos, e esse eu vou ler, que eu gostaria de chamar a vossa atenção nesta manhã, é aquele que nós encontramos em Atos, no capítulo 17, numa das passagens, entre outras que nós poderíamos referir, porque todas elas são tão pertinentes e tão interessantes, mas de Paulo num centro de grande cultura, de grande erudição, em Atenas. É a maneira como ele falou, a maneira como ele declarou a realidade do Evangelho, começando por esclarecer as pessoas que estavam em busca daquilo que ainda não tinham encontrado. E que até inclusive chegavam ao ponto de terem altares para um Deus desconhecido. E Paulo lhes apresentava esse Deus desconhecido através da revelação que de si próprio Deus ele havia dado pelas Escrituras e através da pessoa de Jesus. E que é para nós hoje. Porque a realidade de Atenas é a realidade dos nossos dias e a realidade dos epicureus e dos estoicos, que são de alguma forma referências de uma certa forma de ateísmo e de uma forma de religiosidade panteísta, ou seja, de confundir Deus com tudo e tudo com Deus, e que Deus é uma energia e apenas uma inteligência impessoal, quando Deus ele é muito pessoal, Ele é uma pessoa, e disso nos deu uma revelação e uma certeza absoluta na pessoa de Jesus Cristo. Paulo, e em Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 16, nós lemos: enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses. Pois, eu gostava que nos fixássemos aqui e retivéssemos esta declaração de Lucas, que escreve o livro de Atos. Pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida
respiração e tudo o mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos. E existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, eu gostaria que fixássemos também aqui a nossa atenção. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, pois, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando de entre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram. E outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. O tema, o assunto de Paulo era Jesus e a ressurreição. O tema de hoje da igreja continua a ser Jesus e a ressurreição. Porque Jesus é o único, como eu já disse anteriormente, é porque só através dele nós podemos ter uma certeza absoluta de que terminado o nosso tempo aqui, e ele terminará para todos nós, e eu quero vos dizer com toda a propriedade, a religião não dá qualquer tipo de certeza. Antes, pelo contrário, a religião apenas leva o homem a manter-se numa dúvida existencial, não apenas em relação ao presente, mas a respeito da eternidade. Por isso, a invenção das reencarnações, dos karmas, de porventura existências posteriores, ou até num contexto mais próximo do purgatório, ou a ideia de um Deus, que quando nós morrermos vai pegar numa balança e de um lado vai colocar as nossas boas ações, do outro lado as coisas menos boas ou más que nós fizermos, e em função do resultado da balança, assim ele vai julgar a cada um de nós, remetendo-nos para longe dele, ou porventura que nós fiquemos na sua bem-aventurança eterna. Não é essa a mensagem do Evangelho. Em Jesus temos ressurreição. Em Jesus temos certeza, porque Ele com a sua morte resolveu o problema do pecado. E conforme Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nesta manhã há um escape. Nesta manhã há um refúgio. Nesta manhã há uma rocha. Nesta manhã há alguém que nos pode conceder a certeza, não por causa do nosso currículo, mas por causa do currículo dele. Não por causa daquilo que nós podemos fazer, mas por causa daquilo que ele já fez. E aquilo que o Espírito Santo nesta manhã nos incentiva e de alguma forma nos impulsiona é que nós quebremos todas as amarras que nos mantêm presos à condenação de querermos fazer mais e mais, ou de desistirmos porque achamos que já não vale a pena, porque não vamos conseguir. Aquilo que tu chegaste à conclusão de que não vais conseguir é aquilo que há muito tempo Deus já sabia que tu não irias conseguir. Mas aquilo que Ele fez em teu lugar.
É aquilo que nós lemos mais adiante, depois de toda aquela exposição extraordinária de Deus como Criador, no qual nos movemos e no qual nos existimos. Paulo tem uma expressão extraordinária que tem a ver contigo e comigo. Não tendo Deus em conta os tempos da ignorância. Não importa o que tu sabias e não sabias até agora. Importa aquilo que a partir de hoje, a partir da palavra, a partir das declarações, daquilo que Deus diz, tu já sabes e agarra-te a essa declaração e a esse conhecimento. Não tendo Deus em consideração os tempos da ignorância, mas notem a força, notem a ênfase, notem o destaque que Paulo ele coloca com o Espírito Santo na declaração a seguir. Notifica a todos os homens. Nós temos como lema da nossa igreja um lugar para todos. Neste lugar para todos, nós pretendemos que todos tenham esta notificação. Porque Deus, não tendo em conta a ignorância de todos, notifica hoje a todos que em toda a parte se arrependam. Ou seja, que mudemos de atitude, de postura. Porque Ele diz que tem determinado um tempo em que, através do varão que Ele destinou, Ele julgará. Mas Ele não julgará em função daquilo que nós fizemos sendo bonzinhos, bem comportados. Ele nos vai julgar em função daquilo que nós fizemos e tomamos em termos de atitude diante de Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Não importa o que tem sido a tua vida até aqui. Para ti é aquilo que Jesus fez. E Deus notifica a todos nós, em toda a parte, para que nos arrependamos de esforço pessoal, de tentarmos salvar-nos a nós próprios, de pensarmos que já não há salvação para nós, de pensarmos que não há lugar para uma reconciliação e uma nova vida para cada um de nós, mas arrepender-nos na certeza de que em Cristo Jesus nós podemos viver de uma forma diferente. E só em Jesus isto é possível. Nesta manhã Ele está aqui. É Ele que estende a sua mão para ti. Essa mão marcada com os cravos da cruz está estendida para ti. Aquilo que Ele diz nesta manhã é: arrepende-te. Porque eu quero que tu comeces aqui e agora a viver uma nova vida. Tu sejas liberto daquilo que te oprime, de toda a culpa, de toda a condenação. E tu possas viver de uma forma exuberante, com louvor e adoração diante de Deus, pela maravilhosa salvação que Ele alcançou para nós. E ainda sonharmos com o momento do reencontro, quando estivermos com Ele para todo sempre. A voz do Espírito Santo nesta manhã é: dá-me a tua vida, dá-me os teus pecados, dá-me a tua fragilidade, dá-me a tua fraqueza, dá-me os teus remorsos, dá-me as tuas lutas, dá-me os teus pesadelos, dá-me tudo aquilo que inquina a tua vida, dá-me, entrega-me, eu vou remover isso da tua vida e eu vou dar-te uma nova vida, uma nova existência. Eu vou dar-te uma nova forma de viver, uma nova esperança, uma nova certeza, uma nova força. Porque não dizer uma nova energia no poder do Espírito Santo, uma nova determinação, uma nova certeza de viveres com a glória e a presença de Deus na tua própria vida. Queria perguntar só se nós temos entre nós alguém que nesta manhã quer dar a sua vida a Jesus. Levanta o seu braço como um sinal público. Dizer: Deus, está aqui a minha vida. Temos ali uma mão. Temos mais alguém nesta manhã
Temos ali um braço levantado também. Temos aqui outro braço levantado. Quantas pessoas nesta manhã? Quero dizer, Deus, a minha vida está aqui, é um farrapo, é. Uma vida suja, uma vida que não cheira muito bem. É uma vida cheia de esforço, de cansaço, é uma vida de desilusão. Já desiludi-me a mim próprio, desiludi a minha família, desiludi os meus amigos. Mas nesta manhã é isto que eu entrego nas tuas mãos. Eu ouvi essa notificação e eu arrependo-me entregando-me a ti, confiando a ti a minha vida. Temos mais alguém nesta manhã que quer tomar esta decisão e ele faz. Ele é capaz, ele quer. Ele tem todo o poder e tem todo o amor. E ele não vira as costas. Ele está aqui nesta manhã para fazer isto. E isto é o mais importante. Isto é o mais importante. Eu vou terminar e vou pedir ao pastor Álvaro para orar por estas pessoas que fizeram esta decisão. Senhor Jesus, nós estamos tão gratos, Pai, porque de facto Tu nos desafiaste, Deus. A nós que já Te conhecemos, ficamos compungidos e gratos por já termos tomado esta decisão e alguns de nós até sentimos vontade de a repetir, Pai. Não fazemos só para não gerar confusão, Pai. Deus, mas estamos tão gratos, Deus. Estamos tão gratos, Pai, por estas pessoas, Deus, com quem Tu contendeste com o seu coração e a quem Te revelaste, Pai, através destas simples palavras, Deus. Simples experiências, Pai, bem ordenadas, Pai, falando diretamente ao nosso coração pelo Teu Espírito, Pai. Nós damos-Te graças, Pai, porque Tu deste visão, Pai, a estas pessoas para conseguirem ver a luz, Pai, que brilha aqui cada vez que anunciamos a Tua palavra, que anunciamos as Tuas grandezas, Pai, e que revelamos quem Tu és, Deus. É uma obra que é Tua, é uma obra que ninguém pode fazer, Pai, a não ser o Teu Espírito, Pai. Por isso estamos tão gratos, porque Tu estás no nosso meio a fazer a Tua obra. Por isso, Pai, nós queremos convidar, Pai, estas pessoas, Deus, que fizeram esta decisão para repetirem, Pai, algumas palavras, Pai, onde entregamos o nosso coração a Ti, às quais se podem juntar, entretanto, outras que o desejem fazer. Por isso, vamos repetir. Senhor Jesus, nesta manhã, estamos gratos por os nossos olhos se terem aberto para verem a Tua verdade e a luz da Tua justiça. Pedimos, Pai, que Tu nos aceites e que Tu nos perdoes os nossos pecados. Pecados que nos diminuem, pecados que nos trazem para baixo e que nos fazem cativos, reféns. Liberta-nos pelo poder do Teu Espírito, pelo Teu poder que é acima de todos os poderes que nos podem prender. E põe em nós a Tua vida, uma vida que consuma a morte que reina até hoje no meu coração. Entrego-Te a minha vida, faz algo novo com ela. Assim como rasgaste a história da humanidade há 2000 anos, rasga a minha história hoje e começa uma nova história. E sê o Senhor dessa nova história. Salva-me e dirige-me no nome de Jesus para a Tua glória. Amém. Quem fez esta oração, bem-vindos à família de Deus. Se tiverem dúvidas em casa, repitam uma oração parecida, conforme aquilo que vocês se lembrarem. Porque o que conta não é aquilo que a gente diz diante uns dos outros. O que conta é aquilo que a gente diz no segredo, quando só Ele vê. Hein?
Por isso, não tem mal a gente reafirmar isto quando estamos sós. É só uma segurança para nós.